o peso das nuvens internas. A cidade do sereno eterno. Dizem que o mapa não mostra o caminho para aquela cidade, pois ela se esconde atrás de uma névoa que não vem do mar, nem da montanha. É uma névoa que nasce do hálito das pessoas. Lá, o clima lá fora era uma formalidade inútil. Podia haver um sol de rachar o solo ou uma lua límpida no céu de verão. Dentro das casas, o cenário era sempre o mesmo. Sempre chovia. Não era uma tempestade ruidosa, com raios que rasgam o silêncio. Era uma chuva mansa, vertical, uma garoa persistente, que brotava do teto como se o gesso fosse feito de nuvens cansadas. Os habitantes viviam em uma dança frenética e silenciosa contra a umidade. Você os veria todas as manhãs varrendo a água para fora das calçadas, trocando tapetes encharcados por outros que logo estariam pesados também. Eles fechavam janelas obsessivamente, janelas que não davam para lugar algum, apenas para paredes de tijolos. Era como se, ao fechar a madeira, pudessem fingir que o que caía lá dentro vinha de fora. O homem das telhas. Nessa cidade vivia um homem chamado Elias. Elias era conhecido por sua teimosia. Enquanto os outros vizinhos aceitavam a chuva como uma herança maldita, ele lutava. Passou 10, 20 anos no alto de sua escada. Ele trocou as telhas de barro por cerâmica, depois por zinco, depois por placas de metal reforçado. Ele vedava cada fresta com resina, cobria o sótão com lonas impermeáveis. Mas, ao descer da escada e entrar na sala, lá estava ela, uma gota fria batendo no topo de sua cabeça. Depois, outra. E outra. Elias vivia exausto. Seus dedos eram calejados pelo martelo e sua pele tinha o cheiro permanente de mofo e esforço inútil. Ele não visitava ninguém e ninguém o visitava, porque em sua casa a chuva era mais grossa, talvez porque ele tentasse prendê-la com mais força. O dia da rendição. Certa tarde, após uma ventania que nem sequer existiu no lado de fora, mas que derrubou seus baldes de coleta na cozinha, Elias parou. O martelo caiu de sua mão, afundando com um som surdo em um tapete encharcado. Ele não subiu a escada. Ele não buscou o pano de chão. Simplesmente sentou-se no piso molhado, encostou as costas na parede fria e deixou que a água escorresse pelo seu rosto. Foi nesse silêncio, sem o barulho das ferramentas, que ele ouviu o som da casa. Não era o som da água batendo no chão, era o som do peso. Ele olhou para o teto e pela primeira vez não viu gesso ou madeira. Ele viu as memórias que nunca tinha contado. Viu os lutos que varreu para debaixo do sofá. Viu as palavras que engoliu para não causar conflito. O problema não era a falta de telhas, era o excesso de peso em silêncio. O telhado não estava quebrado. Ele estava apenas cedendo sob o peso de tudo o que Elias não dizia. A casa não estava vazando o mundo externo, ela estava transbordando o mundo interno. A quebra do segredo. Elias saiu de casa. Ele estava ensopado, os pés deixando rastros de lama na calçada seca da rua. Ele viu seu vizinho, o senhor Arnaldo, varrendo a calçada com o olhar baixo. Elias parou e, com a voz rouca de quem não falava há muito tempo, disse: Arnaldo, na minha cozinha, a água hoje está no tornozelo e ela é fria. Tem gosto de saudade da minha mãe. O senhor Arnaldo parou a vassoura. O silêncio da rua pareceu tensionar, como uma corda prestes a arrebentar. Por um momento, o vizinho não respondeu. Então, ele suspirou e de seus olhos saiu algo mais salgado que a chuva. Na minha sala, Elias, a chuva cheira a arrependimento. Eu perdi o tempo de pedir perdão e agora o teto chora por mim. Naquele momento, algo estranho aconteceu. A chuva não parou. O céu sobre as casas não se abriu em um azul milagroso, mas o peso
no peito de Elias diminuiu. Quando ele começou a falar da chuva, menos a descrever sua cor, seu peso, sua origem, ela deixou de ser um inimigo invisível. Ela deixou de ser segredo. Conclusão: diz a lenda que a cidade ainda é úmida. Se você passar por lá, ainda verá pessoas com guarda-chuvas dentro da sala de estar. Mas há uma diferença fundamental entre os que apenas limpam o chão e os que aprenderam a nomear suas tempestades. Elias ainda vive naquela casa. Ele não conserta mais o telhado. Em vez disso, ele convida os amigos para um café. Eles sentam-se à mesa, ouvem o gotejar constante no balde e conversam sobre o que dói, sobre o que brilha e sobre o que o tempo levou. Aprendemos com Elias que a umidade da alma é persistente. Algumas dores não secam rápido. Algumas feridas parecem alimentar nuvens próprias que nos perseguem por anos. Mas essas dores não precisam mais ser escondidas. Quando compartilhamos o peso, a estrutura aguenta. Quando falamos da chuva, ela pode até continuar caindo, mas não nos afogamos mais nela. Encerramento: algumas dores não secam rápido, mas elas não precisam mais ser escondidas. Falar é abrir a janela para que o vento leve, aos poucos, a umidade do coração. Se você se sentiu tocado por essa história, se inscreva no canal para mais reflexões e jornadas como essa. Até a próxima chuva!